No princípio, éramos um, mas Deus quebrou o mundo em pedaços. Ofélia morava em Anima com a família, mas entre casas antigas com alma e seu trabalho no museu, ela se vê obrigada a casar com um desconhecido sem rosto e sem nome, pelo menos por enquanto. Mas, até descobrir mais sobre esse homem, Ofélia tem que lidar com a felicidade da família pelo seu casamento, enquanto ela se afunda em tristeza por deixar sua vida e o museu em que trabalhava. Essa é a única vida que conhece, e ela é muito boa em ser uma leitora. Via todo o passado dos objetos e lia. Ela ia até a criação das mãos de seu fabricante. Ela nunca achará um museu tão lindo quanto no dia em que descobriu o nome do seu futuro marido, já que seria o último dia ali. Uma chuva densa chegou junto com seu futuro marido, e quando ele chegou, apenas olhava obstinado pelo vidro da porta da carruagem, respondendo de vez em quando ao falatório da mãe de Ofélia, com acenos de cabeça lacônicos, sem se dar ao trabalho de olhar para ninguém. Tem um presente para a senhora Armertz, falou para todos. Armertz é o espírito familiar de Anima. Toda a arca tem um. Ele ignorou todas as reclamações e toda a família que tentava receber com festividade. Pelos ancestrais, me recuso a entregar minha filha a esse grosseirão. A mãe de Ofélia brandava, enquanto Thorn entregava o presente de Amertis enviado por Farouk, espírito familiar da arca de onde vinha. Estamos oferecendo uma última chance. Honre nossa família, menina. Se falhar nessa tarefa, se falhar nesse casamento, juro que nunca pisará em Anima. Foi isso que Ofélia escutou de uma decana, depois de falar que o casamento era um erro. Ofélia achou que ainda teria semanas para se despedir da família, mas descobriu no dia seguinte que já deveria ir embora. Pode voltar, senhor, já que tem obrigações. Eu não estou impedindo-o, disse ao futuro marido. E Thor, pela primeira vez desde que se conheceram, a encarava por inteiro, cara a cara, de cima a baixo. Perguntou se ela estava desistindo do casamento. Toda a família negou, menos ela, que não deveria dar opinião sobre o casamento. Minha pobre pequena, esse homem mesmo, o último homem que eu teria escolhido para você. Ela teve que escutar em um momento a sós. Mas eram ordens das decanas, não poderiam contrariar. Quando embarcou no dirigível, passou mal a maior parte do longo caminho. Sua tia que estava lhe acompanhando era sua única companhia, já que Thor a ignorava por todo o percurso. Ao levar um char para Thorn, em uma tentativa de se aproximar, tudo que ele falou foi: você não vai sobreviver ao polo, à corte, ao nosso noivado. Você deveria voltar para debaixo das saias de sua mãe, enquanto ainda é tempo. Ofélia se sentiu desconcertada, e ele ainda continuava: quanto mais te observo, mais certeza tenho da minha primeira impressão. Insignificante demais, cansada demais, mimada demais. Você não foi criada para o lugar a qual estou te levando. Se me seguir, não vai sobreviver ao inverno. Você quem sabe. Quando chegaram à arca de Thor, pareciam fugitivos, se esgueirando pelos becos, até chegar à casa da tia de Thor, Berenilde, e sua avó, uma casa escondida por trás de uma ilusão. Descobriu que a fertilidade das mulheres de sua família foi um dos motivos por estar presa nesse casamento. Ofélia não poderia sair de casa para não ser morta por famílias contra o casamento. Os dias se passaram e ela se sentia presa. Nunca viu o noivo. Ele se preocupava apenas com o trabalho. Era administrador da arca. Ofélia, com sua magia sobre os objetos, aos poucos foi ganhando a confiança da porta. Para conseguir destrancá-la, em uma noite, saiu pelas ruas, entrou em lojas,
se viu por espelhos, se perdeu e foi parar em uma festa. Conheceu um homem misterioso e mentiu para ele sobre ser noiva de Thor. Conheceu também o resto da família de Thor, os dragões e seus poderes, as garras, que eram telepatas, que faziam os outros sentirem dores e serem espancados telepaticamente. Apanhou da irmã de Thor. Freya descobriu que o futuro marido é um bastardo e que o resto da família o odeia. Depois da fuga, ela foi privada ainda mais de liberdade. Era torturada pelas garras de Berenilde, já que ela não podia sair de casa. E ver Furuk, ela se vingava de Ofélia. Ofélia também descobriu que Berenilde estava grávida de Furuk. Thor ainda não conseguia manter uma conversa com Ofélia, mas parecia interessado na sua segurança. Mas um dia, o homem misterioso que Ofélia conheceu na sua fuga apareceu na casa de Berenilde. Archibald, era assim que se chamava. Ele era um embaixador sedutor que conduzia as mulheres ao adultério, e Thor não gostava dele. Por ordens de Furuk, Berenilde deveria morar com Archibald para sua segurança. Ofélia se viu em um beco sem saída por não ter contado a Thor do encontro com o homem. Mas tudo se resolveu com uma roupa encantada que mudava a fisionomia de Ofélia para um garoto. Enquanto se disfarçava de garoto que servia Berenilde, Ofélia conheceu Raposa, um garoto que mostrou tudo sobre o prédio que morava agora. Prédio cheio de ilusões luxuosas. Todos os dias tinha festas nesse prédio, e quem não comparecia era encarado como fraco. Berenilde bebia todas para demonstrar seu poder. Ofélia conheceu uma criança que chamavam de cavalheiro. Ele se sentia filho de Berenilde. Foi informada para ficar longe dele, e assim o fez, o quanto pôde. Pelas suas andanças pelo prédio, descobriu outro motivo pelo seu casamento arranjado: o seu poder de ler objetos. Deveria descobrir os segredos do livro de Furuk. E quem descobrisse primeiro, Berenilde ou Archibald, teria o favoritismo de Furuk e o poder. Ofélia confrontou Thor e, na verdade, descobriu que ele vai ler o livro. Na cerimônia de casamento, vão compartilhar seus poderes e assim poder usar ambos. Ofélia também conheceu Hildegard, a arquiteta do prédio, por causa de Gael. Ela era como Ofélia. Se perguntou se poderia encontrar em Hildegard uma aliada. Ofélia foi espancada, quase presa e morta depois de uma armadilha. Recebeu uma mensagem que dizia: Berenilde deve perder o bebê até a noite da ópera. Não sabia quem poderia querer tal coisa. Os ensaios da ópera continuaram e Ofélia não iria fazer nada em relação à ameaça. Depois de alguns dias, com poucas conversas com Thor, Ofélia, de acordo com ela mesma, acabou entendendo que era realmente importante para Thor. Não era atuação nem palavras vazias. Ele expressava seus sentimentos de modo um pouco rude, sim, mas era incrivelmente sincero. O cavalheiro foi ao quarto de Ofélia, a ameaçou. Ele havia enviado a mensagem, depois a fez esquecer sua conversa. O dia da ópera chegou. O resto da família de Thor apareceu para prestigiar e ameaçar Berenilde. Queriam que ela fosse caçada no dia seguinte, uma caçada mortal que matava vários membros da família todos os anos. A ópera foi um sucesso. Berenilde chamou a atenção de Furuk e passou horas com ele. O disfarce de Ofélia foi comprometido e sua tia foi enfeitiçada para ficar presa na própria mente. Ofélia pediu ajuda para Berenilde,
que disse não conseguir desfazer o feitiço. Falou com Thor, mas ele não lhe deu atenção. Ofélia lembrou que o cavalheiro a ameaçou e ele era o culpado. Ela revida os maus tratos e dá um tapa em Berenilde, que é pega de surpresa. Ofélia pede finalmente honestidade e Berenilde se defende, falando sobre Thor. Você acredita que ele é um tipo de homem que se deixa manipular assim? Aquele garoto é mais ambicioso do que você é capaz de imaginar. Ele queria as mãos de uma leitora. Eu encontrei as mãos de uma leitora. Talvez ele tenha achado, ao vê-la pela primeira vez, que minha escolha não tenha sido das melhores. Confesso também ter duvidado de você. Ofélia foi então atrás de Gaele, que poderia ajudar com seu poder de família. Tiveram de fugir de guardas que as perseguiam, mas conseguiram ajudar a tia de Ofélia. Elas dormem demais, perdem a caçada. Thor liga desesperado para o quarto. Toda a família de dragões foi morta na caçada. Archibald e Thor vão para o quarto de Berenilde. Uma testemunha conta o que aconteceu na caçada. Archibald chantageia que para estar do lado de Berenilde no conselho, deve ser padrinho do seu filho. Ela aceita a contragosto. Ofélia vai finalmente parar de ser escondida e será apresentada para Farouk, mesmo sem ter o apoio de Thor.